Qual que é a diferença do CrossFit para o Hyrox, na visão do praticante? Bom, vou dar minha opinião aqui como praticante de Hyrox atualmente. Mas antes disso, vou fazer uma introdução. Eu pratiquei Jiu-Jitsu por 21 anos. Eu lutei todos os tipos de campeonatos que existem no calendário da Confederação de Jiu-Jitsu. Peguei a faixa preta com 12 anos que eu estava praticando Jiu-Jitsu. E sempre tive aquela questão de eu tinha muita força, mas eu não tinha tanta explosão que poderia fazer diferença. E daí eu fui para o CrossFit, buscando uma melhor performance e um melhor resultado dentro do Jiu-Jitsu. Porém, quando eu entrei dentro do CrossFit, eu percebi que era uma coisa totalmente, o CrossFit ele é totalmente voltado para ele. É muito estranho, porque o que acontece? O CrossFit é o único esporte no mundo que você pratica ele, mas se você for participar de um campeonato, você não sabe qual é a prova, você não sabe o que você tem que ir melhor, você não sabe qual vai ser sua deficiência, porque você vai para o campeonato às cegas, você não consegue se preparar para tal prova. E isso foi algo que me chamou muito a atenção no Hyrox. A primeira prova que eu, a primeira contato que eu tive com o Hyrox foi o PFT em 2025, quando o boxe de CrossFit que eu treinava começou a abrir suas operações de Hyrox. E aí a galera da Hyrox foi lá fazer a abertura do PFT. Para mim era algo surreal, não tinha como fazer aquilo ali. Até porque você já iniciava aquele treino com um km de corrida. Eu corria no máximo 300, 400 metros. Enfim, fui conseguir fazer, peguei um pet de bronze e tamo aí. Mas o que, que eu quero dizer após contextualizar a minha visão? Foi porque muitas das vezes eu olhava no aplicativo do boxe onde eu treinava e eu olhava determinado treino e eu falava, hoje eu não vou, por exemplo, hoje tem ring muscle up. O que, que eu vou fazer lá? Eu não faço. Ah, mas tudo bem, é só você aprender. Tá, eu já tentei aprender, eu não consegui e eu percebi que aquilo ali não ia fazer diferença nenhuma para minha vida. Aí você pode falar, ah, isso daí é desculpa de fracassado, de não conseguir fazer. Não, não necessariamente. Eu nunca tive vontade de fazer um bar muscle up, eu nunca tive vontade de fazer um ring muscle up. No máximo que eu tive vontade de fazer foi um butterfly. Isso sim, eu tentei me dedicar e vamos dizer que saiu um pouquinho. Mas os demais nunca foi minha vontade. Entretanto, às vezes eu olhava no treino do dia e eu olhava que a técnica eram essas. Eu não ia treinar. Do mesmo jeito que também quando eu via a corrida, eu não ia treinar. Então, qual que é a diferença para o Hyrox? O Hyrox, independente do que vai cair no dia, independente de qual vai ser o workout, você vai conseguir fazer, entendeu? Não existe movimentos que você não faça. Não existe tipo de treino que você não consiga fazer. Até a corrida, que no início era o mais difícil para mim, eu adaptava e eu conseguia fazer. Então eu tenho a visão que o Hyrox ele é o esporte mais inclusivo que existe. Não tem outro esporte tão inclusivo quanto o Hyrox. Então essa é a maior diferença que eu vejo na minha visão como praticante. Eu tenho pessoas que nunca entraram num box de CrossFit, eu levei para fazer uma aula de Hyrox, a pessoa fez a aula completa, adorou e começou a fazer agora. Foi o que aconteceu comigo. E o que eu acho o maior diferencial do Hyrox, porque muita coisa você acaba prezando em saúde. Eu sei que o CrossFit ele te prepara para a vida, porque os exercícios que você faz lá, você consegue adaptar em muitas coisas da sua vida, do seu dia a dia, ou até em outros esportes. Mas você percebe que é um esporte altamente lesivo. Você consegue se lesionar bastante praticando o CrossFit. Isso é inevitável, porque você acaba entrando naquela questão da comunidade, de você colocar peso, de que você vai subir peso, de que você vai fazer só mais uma, e é sempre essa mais uma que te leva para fisioterapia, que te leva para o pronto-socorro. Então, eu percebi que no Hyrox acaba sendo mais saudável nesse aspecto. E outro aspecto que eu posso dizer que é mais saudável. Você, por exemplo, pode comer uma pizza e no dia seguinte você vai fazer um treino de crossfit, você vai ter aquela sua força, seu sistema digestivo vai estar mais lento, você vai fazer o treino um pouco diferente do que você está habituado, mas você não vai perceber que foi a sua alimentação. Agora no Hyrox não. Se você no dia anterior, um treino bom, um treino longo, até um simulado, uma prova, se você errar na alimentação, se você for imprudente, se você sair para beber, não sei o que, com certeza você não vai fazer o treino direito, você vai performar mal, mesmo que seu intuito não seja performance,
mas você vai sair de lá frustrado. Então, uma coisa que muda, a galera que começa a praticar o Hyrox, automaticamente ela já começa a mudar o seu lifestyle, seu estilo de vida. Ela já começa se alimentar de uma maneira mais regrada, ela já começa a querer dormir mais para descansar, ela já começa a querer se alimentar melhor. Então, pensando em saúde, é outro ponto que eu vejo que ela é bem melhor do que o CrossFit. A terceira questão também, por último e não menos importante, é que você acaba vendo nos campeonatos regionais, óbvio, né? Que muita gente acaba usando de, de produtos ilícitos, né? Vamos usar esse termo, para ter mais força, para ganhar mais resistência, para ter mais potência. E você vê que no Hyrox isso não vai acontecer, porque quanto mais pesado você for, pior você vai ser para performar. Quanto mais forte você for, beleza, você vai ser muito bom no sled, mas que vão ser duas bases, sled pull e sled push. O restante, você vai morrer porque você vai estar pesado. Quanto mais músculo você tem, mais oxigênio você precisa para nutrir esses músculos. Então você vê que é uma outra coisa. O próprio Hyrox ele vai moldando o seu corpo. Eu vejo uma galera que era do CrossFit, como eu também fiquei um tempo praticando CrossFit, quando você começa a se dedicar no Hyrox, o seu corpo muda. A pessoa que treina Hyrox, ela começa a ter o corpo do Hyrox. É a mesma coisa do Jiu-Jitsu. Você vê o jiu-jiteiro na rua, a primeira coisa que você olha é a orelha dele estourada. Por quê? Porque o corpo molda para aquilo ali. Seus ombros começam a ficar mais largos, você acaba ficando mais parrudo, porque o esporte pede isso. Então, cada esporte tem a sua característica. E aí você começa a ver, ao meu ponto de vista, tá bom? Eu acredito muito que o Hyrox ele seja mais saudável desses três pilares que eu acabei de comentar agora. Então eu acredito que essa é a maior diferença, tá bom? E aí eu vou falar, o CrossFit é ruim? De forma nenhuma. Ruim é você ficar no sofá, ruim é você ficar procrastinando na frente de uma televisão assistindo Netflix. Isso sim é ruim. O restante, qualquer esporte é válido. E sim, o CrossFit é muito bom, mas o Hyrox é ainda melhor, beleza? Puder dar uma moral, se inscreve aí no canal, curte aí, envia esse vídeo aí para aquele crossfiteiro lá, daquela seita do crossfit que a gente sabe que existe, e vamos para cima. Valeu!